E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Sungun. Ele era um assalariado que estava levando uma vida bastante pacífica. Ele acreditava que a ganância levava ao infortúnio. Com isso, se ele deixasse isso de lado, poderia viver uma vida boa. Neste mundo em que ele vive, monstros invadiram a Terra, onde até seres estranhos, como constelações apareceram. Mas entre todo esse caos, pessoas que eram capazes de usar poderes mágicos surgiram. Após travarem várias batalhas, os humanos e monstros entraram em um equilíbrio. Ele trabalha em uma universidade da Coreia que ensina aos despertados novatos a se tornarem caçadores, mesmo sendo bastante legal os despertados. Como ele era apenas uma pessoa comum, isso era irrelevante. Mas as coisas começam a mudar quando um dia ele recebe uma mensagem em seu celular perguntando se ele queria se tornar um despertado. Inicialmente ele apenas ignora, acreditando ser um golpe, mas após acordar no outro dia, ele se depara com um enorme baú ao lado da sua cama. Com isso descobre que a mensagem era real e ele se tornou um despertado. Quando ele abre sua tela de status, descobre que possui um atributo de 3S, e dentro do baú de item aleatório ele ganha uma armadura lendária. Se ele tivesse ganhado isso há 5 anos atrás, as coisas seriam diferentes, mas agora ele acredita que esses itens só vai arruinar sua vida. Com isso apenas decide jogar fora, pois se alguém descobrir sobre essa armadura, uma grande batalha iria acontecer para roubá-lo. Ele joga dentro do mar, porém após retornar para sua casa a armadura estava lá novamente. Como sua vida pacífica acabou sem muitas escolhas, Sungun vai ter que trilhar um novo caminho em busca de ficar mais forte para sobreviver e também salvar seu mundo de poderosos monstros que irão aparecer. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que acabou renascendo em um mundo onde monstros e deuses existem. Quando ele acordou, se deu conta que acabou se tornando em um enorme tigre. Por causa disso ele era frequentemente perseguido por caçadores, mas ele os dizimava todos sem piedade, ficando conhecido como o dono da montanha. Um dia uma jovem garota vem até ele onde ela fala que vai servi-lo. Inicialmente ele tenta expulsá-la, mas não consegue. Com isso deixa ela ficar por enquanto. Ele sabia que ela era bastante incomum neste mundo. Por trás daquela cara inocente ela se transforma em um fantasma sedento. Ela se cobriu com sangue da maldição de besta, se tornando um agente. Mas como o sangue dela é um antídoto para todos os tipos de problemas, muitos querem ela. Com isso ele decide ficar de olho aberto, pois inimigos poderiam aparecer. Ele descobre que ela foi enviada como uma oferenda viva para ele. E mesmo se ela voltasse para a cidade, todos iriam expulsá-la. Pouco tempo depois ele decide dar algumas ervas raras para ela vender e manda ela ir para outra vila. Porém após chegar na vila, o chefe a reconhece como a escrava que foi oferecida ao tigre. Com isso manda um de seus guardas a prender e acaba batendo nela. Por sorte consegue fugir e logo se depara com vários monstros na floresta. Mas é neste momento que Sungun aparece e mostra sua presença esmagadora, e após descobrir o que fizeram com ela, ele decide ir até a vila para recuperar o que foi roubado. Após esses eventos ele decide aceitar a garota como sua companheira, mas por causa disso inúmeras ameaças vão vir atrás deles. Mas ele agora está decidido que vai protegê-la a todo custo enquanto tenta encontrar um corpo humano para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde há muito tempo atrás o rei demônio deu início à sua invasão, onde com sua força assustadora ele conquistou o mundo, matando milhões de pessoas. Com isso todos sucumbiram ao desespero. Porém o rei demônio cometeu um erro. Ele atacou uma vila que nunca deveria ser tocada, a tribo de guerra mais poderosa, conhecidos como tribo dos corvos. Os guerreiros dessa tribo possuem uma força imaginável, sendo capaz de derrotar poderosos dragões com apenas um soco e dizimar exércitos de orcs facilmente. Agora a história segue o protagonista conhecido como Denburg, que acabou reencarnado nesse mundo, sendo um dos membros dessa vila, onde apesar dele ser guerreiros desde crianças, ele queria ter uma vida tranquila. Com isso ele decide que quer ir para a capital, mas o seu pai rejeita seu pedido, pois como ele é um dos melhores guerreiros, ele quer que Denburg se torne o líder dessa vila, pois desde quando ele era criança ele foi capaz de controlar magia perfeitamente, sendo um prodígio, onde ele foi capaz de derrotar um dragão quando tinha apenas 12 anos. Mesmo assim ele não desiste do seu plano de sair para a capital. Com isso ele deixa uma carta para o seu pai e vai embora em busca de um trabalho que combine com ele. Após vários dias fugindo das pessoas que seu pai mandou para trazê-lo de volta, ele finalmente conseguiu chegar em outra cidade. E após alguns eventos ele conseguiu se tornar um funcionário público do exército, pois para ele segurança é a melhor coisa do mundo. Porém essa vida pacífica que ele deseja não será tão fácil quanto ele pensa. Com isso agora Denburg, sendo um dos membros mais fortes da tribo,
tribo dos corvos vai iniciar uma nova jornada na capital e sendo um poderoso mago prodígio ele vai usar seus poderes para passar por desafios difíceis que vão aparecer. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Diablo, um poderoso mago onde até mesmo os 12 deuses não conseguem derrotá-lo, e com medo do seu imenso poder a única coisa que eles poderiam fazer era se unirem para selá-lo, e antes de ser selado ele jura, quando despertar vai trazer o caos e vai destruir as luzes de todos os deuses. Com isso ele acaba sendo preso em sofrimento eterno, e após vários anos ele consegue passar por uma fenda e renascer em uma família nobre. Após 9 anos do seu despertar ele estava levando uma vida bastante tranquila, pois como ele era filho de um nobre, ele tinha bastante amor de seus pais. Mesmo estando tendo uma vida bastante entediante, ele teve a sorte dessa mansão ter uma biblioteca enorme. Com isso ele era capaz de aprender várias coisas novas. Porém agora ele estava terrivelmente fraco comparado ao seu poder da sua outra vida. Mas isso não era um problema para ele, pois renascer deu uma nova oportunidade para ele, pois os 12 deuses ainda existem e continuam sugando seus fiéis como se fossem parasitas, e como magia negra não existe nesse mundo, seu poder diminui muito, mas ele tem uma grande arma, o tempo está ao seu lado, e ele vai usá-lo para ficar muito mais forte. Pouco tempo depois o pai dele acaba chamando um poderoso mago para ensiná-lo magia, mas após ver o nível de poder de Jamie ele fica impressionado e fala que não tem nada para ensiná-lo, e como presente esse velho deixa um livro com várias magias que ele criou. Após aprender um pouco mais sobre as magias desse mundo, aquele que era conhecido como um mago lendário Diablo, onde até mesmo os deuses temiam a sua força, renasceu no corpo desse garoto, e com isso ele vai iniciar uma nova jornada para recuperar sua força total e com isso ser capaz de dizimar todos os 12 deuses que selou ele no seu passado. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde sempre foi comandado por 3 tipos de pessoas. A primeira são aquelas que são talentosas, a segunda são as que têm muito dinheiro e a terceira é aqueles que têm muita sorte e aquelas que possuem, e esses 3 tipos estão no topo do jogo conhecido como God Wars, um jogo de realidade virtual que atraiu milhões de jogadores. Com isso começou a ganhar bastante destaque no mundo esportivo, porém apenas uma pequena quantidade de jogadores são capazes de viver suas vidas com dinheiro conseguido nas raids desse jogo. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Ryung, uma pessoa que jogava esse jogo, porém ele não era nenhum dos 3 tipos de pessoas. Com isso, apesar de conquistar raids muito difíceis, ele quase não conseguia dinheiro. Por sorte, nesse jogo não existe um sistema de auto-target, com isso a pessoa tem que acertar o alvo perfeitamente, e como ele era um ex-jogador de beisebol, essa dificuldade fez com que fosse mais fácil ele evoluir do que os outros, pois ele teve que se aposentar por causa de uma lesão onde ele era um arremessador bem conhecido. Ele teve que upar seu personagem por quase 5 anos para conseguir fazer as raids. Ele gastou todo o seu dinheiro que tinha em gachas de classes para conseguir o mago, mas isso foi algo preciso para ele, pois seu objetivo é proteger a sua família. Um dia, quando ele estava retornando para casa, estava chovendo bastante e um caminhão acaba escorregando e vindo na sua direção. Por sorte ele consegue esquivar a tempo, mas como ele era bastante azarado, um poste de energia acaba quebrando e os fios de eletricidade acerta ele. Após isso ele acorda em um hospital. Pouco tempo depois ele descobre que perdeu suas informações biométricas onde era preciso para entrar no seu personagem. Com isso ele acreditava que tinha perdido tudo que veio conquistando por todos esses anos, mas ele não desiste do seu sonho de se tornar um ranker para conseguir dinheiro para sua família. Com isso ele decide criar um novo personagem, porém na hora de criação de personagem, onde dentre de várias classes que devia ser aleatório, ele conseguia ver por trás das cartas e ele acaba selecionando uma classe lendária de Arquimago, onde o top 3 desse jogo teve que gastar centenas de milhões para conseguir ela, e ele também descobre que consegue ver informações secretas dentro do jogo onde normalmente devia ser ocultada para todos. Após descobrir que isso tudo não é uma ilusão, Ryung vai iniciar uma nova jornada do começo novamente nesse jogo com sua classe lendária, e com a capacidade de ver informações secretas ele vai ficar muito forte para se tornar um ranker e conseguir muito dinheiro para sua família.